Olá, eu sou a Renata e eu tô aqui novamente para poder anunciar para vocês o sexto episódio do Diversilíngua. Nesse episódio, nós vamos falar com duas mulheres que moram em outro país e a gente vai conversar sobre isso. Elas vão falar sobre a trajetória delas, como a língua, por exemplo, influenciou nesse processo e se é um processo fácil, difícil, né, de fazer, as diferenças culturais também que impactam, né, quando você vai viver num país completamente diferente, é um pouco diferente da sua cultura e vai ser bem interessante. Eu garanto para vocês, é um episódio longo, mas vale muito a pena. Então, depois de ouvir, deixe a sua opinião nas redes sociais, porque eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio, beleza? Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Bem-vindos a mais um episódio do Diverso Língua. Aqui quem fala é Emílio Mansur. E junto comigo, para controlar as besteiras que eu falo, tem a Renata. Vamos lá, Renata. O que a gente vai falar hoje? Pois é, hoje a gente vai falar sobre viagens, a gente vai falar sobre línguas também, né? Como é que as línguas, como é que você aprender línguas, para onde te leva, né? Como que isso pode influenciar na sua carreira e na sua vida. E o que leva, quais são as motivações de uma pessoa também de mudar completamente de vida e morar em outro país, né? Como é que esse processo, se é fácil, se é tudo legal, se é maravilhoso, se também tem suas dificuldades, seus desafios. E a gente escolheu pessoas que são de universos completamente diferentes, mas que têm muitas coisas em comum, que botaram a cara no mundo mesmo e foram à luta e agora são duas mulheres maravilhosas, inspiradoras. Uma Então, delas... olha... Desculpa. Então, uma delas é a Viviane Ribeiro e também nós temos a Luciana Santos, né? Nós vamos dar um breve resumo sobre quem elas são. Pode começar, Mansur. Viviane Ribeiro é cientista de dados, trabalhou em grandes multinacionais e hoje é diretora executiva da BI do Brasil e mora em Portugal. Além disso, mãe, viajante, possui diversas certificações em tecnologia, palestrante e tem como missão pessoal tornar o mundo melhor. Já a Luciana Santos é formada em comunicação, dá aulas de yoga, trabalha com massagem energética, aromaterapia e atualmente está estudando medicina energética chinesa. Já fez viagens incríveis para vários lugares, inclusive também me inspirou a viajar para outros países e morou em 3 países diferentes. Atualmente está no Canadá. Então vamos começar a entrevista. Luciana, além do que já foi apresentado aqui sobre você, você poderia falar um pouquinho mais? Olá, Renata, obrigada pelo convite. Muito contente de estar aqui com vocês. Eu sou do Rio, eu sou da Baixada Fluminense, sou formada em comunicação. Eu trabalhei por 9 anos numa empresa de tradução, diretamente com questão de contato com o consumidor, marketing de relacionamento com o consumidor, com o cliente. E foi através daí que eu comecei a ter mais essa questão essa vontade, né, de conhecer o mundo afora, de pegar mais fluência nas línguas. Eu fiz curso de inglês e espanhol quando eu era bem jovem, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Por que eu decidi fazer inglês? Perturbei o meu pai para fazer a língua, porque sempre gostei muito de música, sempre fui muito ligada à música e, obviamente, eu sou muito fã de rock. Sei muito bem disso. Então, eu comecei a eu tinha uma banda quando era novinha, eu cantava na banda. Já a gente assisti, tinha muita... inclusive. Pois todas as canções eram mais voltadas para bandas americanas e bandas inglesas e australianas. Então, sempre gostei. Então, eu fiz um curso de inglês para aprender, para melhorar um pouco, né, para aprender melhor, pegar um pouco mais de fluência. Depois eu engajei no espanhol, como eu era nova, então vamos estudar mais língua, né? E aí eu migrei lá para o Rio, para a cidade do Rio, que tem uma cultura diferente mais do que a Baixada, né? Lá eu comecei a conhecer muita gente de fora e conversa vai, conversa vem. Então me deu aquela vontade, me instigou aquela vontade de conhecer o mundo afora, de começar a viajar. Minha primeira viagem eu fiz sozinha, em 2010, foi em 2010. Peguei minha mochila, planejei uma viagem, rodei a América do Sul aí, amei, voltei para o Brasil e a partir dali eu comecei a viajar muito a trabalho. Eu ia muito para os Estados Unidos, ia para a Europa também para reuniões com os clientes e eu vi essa discrepância, né, essa diferença entre várias questões culturais e segurança.
E eu falei, eu quero estudar fora, né? Quero aproveitar um pouco dessa cultura de cultura diferente, conhecer gente diferente, né? Arquitetura também, então eu sempre tive um sonho muito grande de ir para a Europa. Eu comecei a viajar para a Europa todo ano, eu tirava férias e ia para a Europa e falava, gente, eu preciso vir para cá. E aí eu apliquei a primeira vez em 2012 para estudar, acabou não dando certo. Continuei trabalhando, depois eu fui morar em Miami a trabalho, fiquei 7 meses morando lá. Voltei para o Brasil, isso foi em 2015, e aí decidi simplesmente ir embora. Apliquei para estudar, para fazer um curso de francês, porque não uma terceira língua, né? E fui para a França, porque foi o meio que eu vi mais barato e mais rápido de eu ir para a Europa. Eu tinha muitos amigos que poderiam me ajudar em Paris. Foi para lá. E aí não voltei mais para o Brasil, né? É isso. E, Lu, Legal. você conseguiu desenvolver fácil o francês? Olha, francamente, eu no começo eu achei que seria muito difícil, principalmente na França, né, que a gente já conhece, que o francês não tem aquela aptidão pro inglês, né, para língua nenhuma, porque eles têm aquela questão do nacionalismo, né, então tem essa questão histórica também das guerras e tudo mais. Então é muito difícil, mesmo os que falam inglês têm aquele sotaque que é difícil de compreender. Então, para mim, no início, foi complicado. Não tanto quanto eu já vi para muitas outras pessoas, porque não era a minha primeira vez na França, tá? E eu já estava acostumada por conta desse trabalho que eu trabalhei com quase 10 anos com tradução, numa empresa de tradução. Então, muito ouvia, muito lia, com documentação. Então, já tinha meio que uma baixa noção. Mas eu peguei muito rápido, porque eu acho que quando você estuda um idioma morando no país, né, daquela língua, tudo se torna mais fácil, porque está ali no seu dia a dia. Isso, né? Tá mais acessível, né? Então, não foi o que aconteceu com o inglês. Eu estudei inglês por 5 anos no Brasil, antes mesmo de eu ter qualquer contato com estrangeiro. E a primeira vez que eu viajei foi a trabalho. E eu achei muito difícil. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o Texas, que ainda tem um sotaque bem complicado. Bem carregado. Sabe? Uhum. Então, para mim, foi muito complicado essa questão de palavras locais, de dialetos, né? Então, eu falei, gente, eu não sei inglês, né? Não sei. Voltei para o Brasil, então, eu entrei numa comunidade que se chama Couchsurfing, que é uma comunidade mundial de viajantes, sabe? Eu comecei a oferecer hospedagem livre para as pessoas em troca de mostrar a cidade, mas que eu pudesse, né, começar a praticar mais o inglês. E com isso foi melhorando muito. Isso foi o que em 2011. Foi melhorando muito no trabalho, no pessoal. E aí é isso. Então, cada vez que eu viajava, melhorava mais e melhorava mais. Mas essa é a diferença de você aprender um idioma morando naquele lugar e você aprender no seu país, né? Legal. Então fica a dica, né? Pois é. Você manter contato com estrangeiros ou com pessoas que têm um nível muito bom de inglês é uma super dica para você manter a língua e poder também se aprimorar. Vamos falar um pouquinho agora com a Viviane, né? Isso. Tudo bom, pessoal? Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo do fuso horário. Isso aí. É um imenso prazer estar com todos vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Mansur e Renata. Sou grande fã do Mansur, de longa data. Então, eu trabalho com análise de ciência de dados, né, na parte de TI há mais de 20 e tantos anos. O NEA é do Rio Grande do Sul. Então, eu saí do Rio Grande do Sul, é esse sotaque, né? Eu saí do Rio Grande do Sul, do interior. E a minha história, assim, eu sempre fui muito inquieta, né? Desde quando eu estava em Passo Fundo, eu comecei a vislumbrar que eu queria conhecer o exterior. Mas imagina você sair de uma cidade do interior, de qualquer estado. Normalmente, quando você fala em viajar, em ter um contato com o exterior, é algo de outra realidade, de outro mundo. É uma realidade muito distante, né? Essa que é a realidade. Então, e fora a questão financeira, eu não venho numa família que tinha uma condição financeira tranquila, que pudesse me ajudar em fazer todas essas viagens que eu queria fazer, e tampouco que tinha essa cultura de viajar. Embora meu pai viajasse muito, ele viajava muito a trabalho, muito cobrindo o Rio Grande do Sul, né, não saindo e se afastando muito da região sul do país. E no meu caso, eu queria desbravar o mundo, né, sempre desde cedo, queria ter essa experiência. E tudo começou em 2008. Na realidade, assim, foi um pouco vinculado com a minha carreira,
onde em 2007 eu participei do meu primeiro evento, o TechEd, no Brasil. Para quem trabalha na parte de TI, deve conhecer, né? O Microsoft TechEd. A gente tinha um grande evento no Brasil para divulgar tecnologias Microsoft. E eu trabalhei nesse evento no Brasil em 2007, como era MCT. E em 2008 eu recebi um e-mail, por ter trabalhado nesse evento em 2007, vai conectando, né? Aí o pessoal me mandou um e-mail dizendo: Vivi, abriram as vagas para aplicar para trabalhar no maior evento internacional da Microsoft, vamos aplicar e tal. E eu pensei comigo, eu digo, cara, eu vou aplicar, mas eu não vou ser selecionada. Imagina, é o maior evento do mundo, onde milhares de pessoas aplicam, submetem para essa vaga. Processo de seleção super rigoroso, você tem que ter diversas certificações. Então, eu apliquei, mas de uma forma meio incrédula, né? E eu apliquei, foi o quê? Foi em fevereiro e o evento era em maio. E para mim, não, na verdade eu apliquei em dezembro, e eu acho que em fevereiro eles chamaram e o evento era em maio. E para minha surpresa, em fevereiro eu fui chamada para trabalhar no evento. E eu não esperava aquilo. E não esperava, mas tinha aquele pingo de esperança, né? Você aplica, você diz, né? Vamos ver se dá, né? E claro que lá no processo de entrevista eles pediam se você falava inglês e tal, e eu disse que eu falava. Mas na realidade, eu lia e escrevia muito bem, porque eu fiz cursos de inglês no Brasil. E o que acaba acontecendo no Brasil, e eu vou contar uma chocante realidade para vocês, é que a maioria dos cursinhos de línguas, eles te vendem 2 vezes por semana, 1h30. E não necessariamente essa 1h30 você pratica conversação. Então, a grande maioria você aprende o que? A ler e escrever, a vocabulário, né? E claro que, obviamente, te ajuda, mas é muito difícil você desenvolver a fala. Então, eu estudei por muitos anos, e mesmo estando no nível avançado, quando eu terminei o inglês, eu não sabia falar. E toda a parte do inglês que eu tinha era um inglês muito técnico, que estava relacionado ao meu trabalho, eu trabalhava com TI, eu lia livros em inglês, escrevia, mas era técnico. Então, uma conversação para falar do dia a dia da vida era muito desafiadora, era difícil. E aí, nesse momento, eu estava numa realidade que eu não tinha dinheiro algum para viajar. Eu vivia aquela vida que você escolhe a conta para pagar. Se você vai pagar a conta de água, de luz, né? O que você vai comprar no mercado, porque eu tinha um dinheiro muito restrito. E eu tinha um filho pequeno na época, de 2 ou 3 anos, 2008, deixa eu ver, era 2004, estava com 3 anos nessa época. Enfim, então eu não tinha dinheiro, tinha um filho pequeno, mãe solteira, e eu não sabia falar inglês. E eu tinha 2 meses para arranjar pelo menos 6 mil reais, que era o dinheiro, assim, que eu até ia passar um pouco de fome, mas conseguia sobreviver por 2 semanas nos Estados Unidos. Eu tinha alguns subsídios que eu ganhava do evento, mas muita coisa eu tinha que bancar do meu próprio bolso, passagem aérea, que era meio que você ganha alimentação, você ganhava o ticket do evento, que na época era $3.000, então era uma ajuda super considerável, mas você pagava os tickets aéreos. Então, eu tinha que conseguir esse dinheiro para sobreviver lá. Eu tinha que aprender a falar inglês em 2 meses. E aí, assim, eu falei com 10 pessoas. Sabe aquela coisa, análise estatística, para saber se dava ou não dava? E eu chegava para as pessoas que já tinham uma experiência com o inglês, com a língua, e eu perguntava, será que eu me desenvolvo em 2 meses? Em 2 meses eu vou conseguir falar, porque eu preciso trabalhar num evento. Eu vou conseguir falar? 9 pessoas disseram que não. Eu não ia conseguir. Uau. Você falou com 10 pessoas? 10 pessoas. Quem foi essa uma pessoa? Dados, sabe? Tudo muito vinculado à estatística. Então, assim, de 10, só uma pessoa disse, Vivi, você consegue. Você consegue, eu vou te ajudar, uma professora de inglês. Eu disse, então, era tudo que eu precisava ouvir. Eu precisava que uma única pessoa me dissesse professora de inglês. Então, assim, eu fui área. Estatística. Estatisticamente, você só tem 10%, né, de chance de conseguir em 2 meses desenvolver a língua. Bora. Né? Dinheiro, gente, assim, eu acho que foi uma questão de muita fé em Deus, porque eu comecei a falar com todo mundo e eu acredito muito que o mundo conspira ao teu favor quando você trabalha e você mentaliza aquilo que você realmente quer. Então, muitas coisas acabaram acontecendo, eu ganhei um processo judicial, que eu consegui um dinheiro, o meu pai me ajudou um pouquinho, eu fiz trabalho extra para conseguir, e no final das contas, assim, em 2 meses eu consegui juntar os 6 mil reais que eu precisava para a viagem. Eu consegui arquitetar montar uma estratégia para que me ajudassem a cuidar do meu filho durante essas 2 semanas que ele estivesse fora, de uma pessoa muito próxima que me ajudou muito. E eu desenvolvi o inglês.
Mas aí o que eu fiz para desenvolver o inglês, já para deixar para dica para o pessoal? Então, tem como desenvolver inglês em 2 meses? Tem. Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Claro que já tinha um conhecimento de vocabulário, né, de leitura, escrita, e eu precisava só a comunicação. Exatamente, você já tinha o conhecimento, vamos dizer, passivo da língua, né? Você teria que ativar esse conhecimento, né, oralmente, né? Vamos deixar bem claro aqui, porque tem uns cursos... Né, pois é, tem uns cursos aí que falam que você vai falar inglês em 3 meses e tal, e não é assim, não é do zero que você vai eu já desenvolver. tinha um contato com a língua, já escrevia, eu já lia, eu não sabia falar, não conseguia falar, né? Porque eu era travada. E até eu acho que pela vergonha, né? Você tem vergonha. Nós brasileiros cobra muito isso. A gente vem travado. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aulas particulares de inglês. Uma professora particular, essa que me apoiou. E eu fazia aula pelo menos 3 vezes por semana, 1h30 de fala, de conversação o tempo inteiro. E eu estudava mais 3 horas todo dia por conta. Então, de segunda a domingo, eu estudava de 3 a 4 horas o inglês, revisando tudo que nós tínhamos conversado nas nossas aulas, que eram 3 vezes por semana, 1h30. E aí eu consegui efetivamente desenvolver a fala, e a partir daí surgiram só mais e mais oportunidades super positivas, assim, no meu trabalho, de projetos, e que foi me levando a conseguir ter mais e mais contatos, e que eu consegui, consequentemente, desbravando o mundo, fazendo mais viagens, participando de mais eventos internacionais. E eu fiz a mesma coisa com meu filho, tá? Então, meu filho, ele nunca fez cursinho de inglês, eu nunca coloquei ele num cursinho de inglês. Eu contratei uma professora particular para ele aprender inglês, e eu segui essa técnica de pelo menos 3 vezes por semana, 1h30 de conversação, e mais fazendo ele estudar por conta em casa. E é uma técnica que eu testei na prática com meu filho e funcionou. Ele se desenvolveu também ali no período de 3, 4 meses. Nossa, impressionante. E olha, foi uma professora de inglês que ajudou, né? Não foi nenhuma mágica, nem nada. Mas assim, depende assim, você precisa se empenhar, é o que eu digo. Se você se empenhar, você a disciplina foi tudo. Fazer aquela imersão, entendeu? Mas assim, a outra questão que é importante, na sequência, você viajar. Que nem eu fiz os 2 meses, e aí eu fiz a imersão, fui trabalhar nos Estados Unidos, e eu fiquei 2 semanas em evento, atendendo o público, conversando, então praticando aquele contato com a língua. E aí, acho que a chave é a motivação, né? Você ter a motivação, acho que é tudo. Não pode ser uma obrigação, e eu acho que tem objetivo. Então, você ter um objetivo também com a motivação, eu acho que é muito importante. E a disciplina também de estudar, né? Porque não adianta você estudar uma vez na semana, algumas horinhas ali, largado, porque não vai aprender. Então, é disciplina, motivação e objetivo. É verdade. Essencial. Muito bem, gente. Agora, eu quero saber o seguinte, né? Vocês moram em outro país, mas, assim, falando resumidamente, parece que é uma coisa, assim, muito fácil, rápida, né? Chego ali, pedi ajuda do amigo, juntei dinheiro, peguei o avião, fui, meti a cara e tô aqui, gente. Deus conspirou e ajudou. Exatamente. Tranquilo. Eu quero saber as partes mais difíceis mesmo, entendeu? Eu quero saber como é que foi o processo. Se você chegou e falou assim, gente, isso não vai dar certo, eu quero sair daqui, eu não sei o que eu faço. Então, eu quero saber agora o lado B. Né? Vamos começar pela Viviane. Eu quero saber o lado B. Qual foi o lado B de você mudar de país? O lado B, que é o que eu enfrento até hoje, né? A gente enfrenta muito preconceito. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas brasileiro enfrenta muito preconceito dependendo do lugar. Eu acho que tem 2 questões para mim que pegou. Medo. Isso foi na Califórnia, tá? Eu tive uma experiência onde eu viajei com meu filho, sozinha, e a gente pegou uma casa na Califórnia, e era uma casa daqueles tipo filme de terror, sabe? Que tem um corredor assim grande. A casa era maravilhosa, na verdade era uma casa inclusive caríssima, que eu consegui uma negociação assim, muito boa, diga-se de passagem.
Mas era aquelas casas que tu vê nos filmes de terror, que tem um corredor, assim, grande, sabe, escuro, que parece que alguém vai aparecer ali a qualquer momento e você vai morrer, um negócio assim. E aí na Califórnia tem um esquema que é muito fácil você acessar a casa, né? Que no Brasil a gente não está acostumado, a gente morre de medo. A gente tem várias grades, né? Uma questão de diferença cultural, inclusive. Porque lá ninguém imagina que alguém vai arrombar a sua casa, né? Vai entrar na sua casa. Eles não partem desse pressuposto que nós, no Brasil, partimos e morremos de medo. Então, essa questão de estar morando numa casa de fácil acesso e, inclusive, tinha escadas na parte de trás, que se você olhar aquela... Sabe aquele filme do Homem-Aranha, que tem as escadas? Que você vê bastante no filme do Homem-Aranha, de acesso aos prédios. É assim. Sim, aquelas escadas do lado de fora, né? Vários lugares aqui no Canadá também é assim. Então, imagina eu sozinha com meu filho naquela casa, olhando super fácil acesso. E aí teve um determinado momento que nós estávamos em casa, aquele dia, e entraram na casa, tinham a chave da casa. 2 homens estavam entrando dentro da casa. Gente, eu levei um susto. E aí, na hora... me posicionei e disse, o que vocês estão entrando? O que vocês estão fazendo aqui? Os caras, desculpa, não sabia que tinha gente em casa e saíram. Gente, imagina meu medo depois. Estava numa casa de filme de terror, que as pessoas tinham a chave. Aí, obviamente, eu xinguei o pessoal da imobiliária lá que me locou a casa. Eu disse, como assim tem gente entrando dentro da casa? Tem chave, tudo minhas coisas aqui se eu não estivesse em casa. E eles, não, isso é normal. Eles foram tirar o lixo, limpar os negócios. Eu disse, mas cara, como assim, sabe? E aí, imagina você... imaginável. Então, assim, eu tive muito medo. Teve momentos, assim, de muito medo. Eu sozinha com meu filho e tal, como mulher, a gente sente. Mas, como eu digo, o medo nunca me paralisou de não fazer as coisas. E a outra questão, a questão do preconceito que eu falei. Então, como mulher, como brasileiro, a gente sofre preconceito. Como mulher brasileira, muito. Eu tive dificuldade, inclusive, de alugar casa, imóvel, quando eu cheguei em Portugal. Porque todo mundo queria saber quem era o meu marido. Nossa. Assim, mas foi tão difícil. Chegaram a me dizer assim que eles só iam alugar casa para pessoas que fossem uma família tradicional, nesse nível. E eu disse, cara, vocês são uma família tradicional. Gente, sem palavras agora para definir isso. E aí chegou no final, eu cheguei quase ao ponto de inventar que meu marido ia chegar. Eu ia dizer, não, ele é um homem muito ocupado, então eu vim na frente para ajeitar a estrutura, para ajudar tudo, daqui a pouco ele vem. Eu já estava quase chegando nesse nível. Mas aí, graças a Deus, no final, depois de 30 dias de muitas visitas, de ter sofrido, assim, muita discriminação e preconceito, a gente conseguiu. Então você teve que convencer mesmo de que você era confiável, enfim, mesmo você com seu filho, estava tudo bem. E mesmo assim, tendo uma condição financeira boa, que eu conseguia comprovar que eu tenho empresa, que eu sou empresária. Só que aí aqui é aquela coisa, né? Você chega, mulher brasileira, solteira, empresária, posso falar? Puta. Mas mais ou menos foi essa linha que interpretava, e muitas vezes, assim, em vários momentos. Então, às vezes a gente fala que o Brasil é um lugar muito machista e preconceituoso. Gente, eu digo, vem viver na Europa. Vem viver, porque aqui também as coisas são complicadas. E você, Lu? Como é que foi? Você também já morou um tempo na Europa, né? Agora está no Canadá. Como é que foi, né, essa adaptação? Como é que foi esse processo de você pensar, não, agora eu tenho que mudar de país, o que eu vou fazer e quais foram os percalços? Você diz primeiro do Brasil, né? Quando eu saí do Brasil. Isso. Quando eu saí do Brasil, fui primeiro a trabalho para Miami. O intuito não era retornar para o Brasil, era eu ficar em Miami, porque eu estava indo para abrir um novo escritório da empresa. Só que isso foi lá em 2015, quando teve aquela big crise lá no Brasil, né? E aí teve o impeachment logo após. Então, o dólar, como subiu demais, meu chefe não conseguiu manter e eu tive que voltar. Segundo ele, seria provisório. Só que eu não queria voltar para o Brasil, porque foi bem naquela época também que estava rolando aquela questão das facadas. Lembra daquele médico que sofreu essa facada lá na Lagoa? Menina, começou uma onda de facada. Eu juro, eu comecei a criar um pânico muito grande. Eu não queria voltar para o Rio de Janeiro. Só que meu chefe falou, não vou conseguir te manter aí. Eu voltei para o Rio e estava disposta a pedir demissão. E aí ele falou, não, aceita a minha proposta. Ele já estava me propondo há 3 anos a me mudar para São Paulo e gerenciar o escritório lá. Só que eu tinha um certo preconceito com morar em São Paulo porque eu sou da praia, sabe?
E eu falei, não, vamos lá, né? Porque eu sei que São Paulo tá mais seguro que o Rio, então eu fui para São Paulo e, olha, me surpreendi positivamente 200%. Eu amei São Paulo e não voltaria para o Rio. E aí eu fiquei 1 ano em São Paulo, meu salário estava assim, era um salário bom, dava para eu viver, só que as coisas estavam subindo demais, porque de 2015 as coisas ficaram ainda mais complicadas, né? Depois. Então, tudo começou a ficar muito mais caro, mas o salário não subia. Então, começou a ficar muito complicado, até que eu pensei muito, eu falei, olha, eu acho que essa é a hora de eu ir embora, se não for agora, eu não vou criar coragem em outro tempo. Então eu conversei com o meu chefe e falei, eu preciso ir embora, será que você pode me demitir, etc. A gente conversou, e ele me demitiu, então eu apliquei primeiro para vir para o Canadá, olha que coisa, olha que coincidência. Olha, mundo da volta. Fiquei 8 meses no processo e eles me recusaram. Paguei a escola, paguei o college para ir para Toronto, paguei um quarto para morar nos primeiros 3 meses. A escola para me dar a carta, né, para eu apresentar, para solicitar o visto, vou ter que pagar 25% do curso. Nessa brincadeira, eu gastei $8.000. Paguei uma empresa que foi recomendada por um dos meus clientes na empresa de tradução na qual eu trabalhava, de imigração, para poder tomar conta de toda a minha documentação. E depois de 8 meses no processo, eles me recusaram. O consulado, né, a embaixada do Canadá, olha, você foi recusada porque a gente acha que você não tem fundos suficientes. Mas, cara, eu tinha 3 vezes o que eles pediram, sabe? Nossa. E aí cheguei à conclusão, conversando com muita gente, de que algumas empresas de imigração fazem isso. Porque você paga uma taxa para pegar eles o dinheiro. E aí você tem que pagar de novo se no caso for recusado, se você quiser tentar de novo. Então eles fazem isso de propósito. Infelizmente, caí nisso, né? Caiu bem em mim, não tive essa... Então, no caso, você não teve seu dinheiro de volta, né? Não, inclusive, se você não consegue o visto, já era. Exato, e como o processo demorou muito, nem o college me retornou o dinheiro. Tava lá no contrato bem Destaque. Em cinza, bem claro, quase da cor branca do papel, com asterisco lá, de que eles me retornariam o contrato. Pois é, não existe só malandragem no Brasil, né? Vamos deixar bem claro aqui, né? Exatamente. E aí dizia que dentro de 6 meses eu poderia claim, né, pelo meu dinheiro, e como eu não fiz, porque eu estava esperando o processo e demorou muito, a demanda de brasileiro para ir para o Canadá estava muito grande, eles se recusaram. Ou seja, nessa brincadeira toda eu perdi cerca de $8.000 canadenses. Já foi uma boa parte da minha reserva embora, né? Pois é, e aí qual foi sua decisão de morar na França? Olha, vocês vão me chamar de louca, a louca. Eu acho que eu não vou me surpreender, não. Mas pode falar. Eu comecei a ficar com muito pânico e comecei a entrar em depressão quando isso aconteceu, pensando, cara, agora eu tô sem emprego, pedi para ir embora. Tenho certeza, assim, eu fui uma boa funcionária para a empresa, que se eu pedisse de novo, eu retornaria para o meu trabalho. Só que eu não queria dar aquele passo para trás, sabe? Seria muito frustrante para mim. Então eu pensei comigo, eu tava bem mal da cabeça, eu tava entrando em depressão, literalmente. Quando eu falei, quer saber de uma coisa? Aí conversei com uns amigos meus brasileiros que moram na Europa. Luciana, vem. Você ama a Europa. Sua cara, a Europa é você, é a sua personalidade. Vem pra cá, se você tiver problema, você tem onde ficar. Não importa o que aconteça, você tem onde ficar. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos olhar aqui. Aí eu olhei os bilhetes mais baratos. A minha primeira intenção era Portugal. Então mandei uma carta, eu tinha escrito um projeto de mestrado para estudar turismo sustentável. Descobri que uma ex-orientadora minha da época do meu bacharelado estava trabalhando numa universidade em Lisboa. Mandei, paguei um quarto, ganhei 70% de bolsa na faculdade e eu ia para lá. Só que as aulas só ia começar em setembro, eu queria ir embora já. Primeira passagem mais barata, Paris. Falei, então vamos estudar 2 meses de francês em Paris. Vamos lá. Fui embora. Cheguei em Paris, antes de começar o meu curso, né? Tô lá para cá, visitando amigos, viajando. Toda a minha economia, eu fechei minha conta no Brasil, toda a minha economia eu coloquei num banco digital. Eu fui roubada em Paris. Olha, Paris é muito complicado. Todo mundo acha que quem mora em Paris tem aquela vida glamourosa. Não é tanto assim, gente. Não é assim de forma alguma. É muito diferente disso. Então, tem uma estação de trem, que é a estação principal de trem do norte, que está sempre muito cheia porque é a principal. Então, tem que ter muito cuidado, tem pickpocket, aquela galera, né, que é batedor de carteira. Então, tem sempre que estar atento.
Então, foi numa dessas vezes que eu, carioca, malandra, né? Tô sempre atenta a tudo. Como assim você não olhou? Aconteceu comigo, não sei como. É igual o cara. É igual acontece também no Rio, sabe? Que bate nossa carteira, a gente não entende como isso acontece. A minha mochila, eu tava saindo da casa de um amigo para passar uns dias na casa de uma outra amiga. Toda a minha reserva tava ali naquele cartãozinho dentro dos bolsos ali. Eu parei numa lanchonete nessa Gar Central para poder comer alguma coisa que eu tava morrendo de fome. Eu sentei na mesa, eu acho que não foi questão de um minuto, cara. Eu meti a mão dentro da bolsa para pegar minha carteira para pagar o suco. Cadê meus cartões? Sumiram. Só que nisso, eram 7 horas da manhã, 6 horas a menos atrás no Brasil. Eu não consegui falar com o banco, né? E aí eu tive que esperar 6 horas para dar o horário da abertura dos bancos no Brasil. Eu liguei para o banco não me retornou minha reserva. Falou que eles não podiam arcar com prejuízo. Não tinha seguro. E aí eu cancelei a minha ida para Portugal. Falei, então eu vou prolongar o meu estudo de francês aqui, que assim me dá eu consigo um visto para eu trabalhar, porque até então não podia trabalhar, só estudar. E aí eu corri atrás da documentação, consegui finalmente, e prolonguei meu curso de francês para 1 ano. Eu comecei a estudar 3 vezes por semana, que eu achava que 2 não era suficiente, que a Viviane estava falando, né? Eu exatamente concordo plenamente. E aí, morando lá também me ajudou, né, a desenvolver isso aí. Mas no início, para mim, eu fiquei com muito medo, porque eu não pensei no início em ficar lá, sabe? E eu acho Paris uma cidade complicada porque eu tenho fluência, uma melhor fluência no inglês, então a galera lá não tem um inglês muito bom. Então, no início, foi complicado para mim. Então, eu também não tinha muitos amigos, né? Eram pouquíssimos amigos na cidade de Paris. E aí tudo começou a fluir. Eu comecei a procurar trabalho, comecei a fazer conexão, porque eu sou uma pessoa aberta. Eu acho que se uma pessoa muito envergonhada, que não tem aquela capacidade de se abrir e ir atrás, teria encontrado uma maior dificuldade. Então, eu, como não tenho vergonha de nada, e vamos lá, vamos correr atrás. Então, eu comecei a conhecer muita gente, eu tô procurando trabalho, eu faço isso, aquilo, outro. Foi aí que eu conheci uma senhora que estava precisando de massoterapeutas para trabalhar num spa de luxo perto da Champs-Élysées, que pudesse falar outras línguas que não o francês. Foi aonde eu caí de gaiato, porque o meu francês não era muito bom ainda, e eu tinha o inglês e o espanhol. E como lá o spa era um spa de luxo, ficava na Champs-Élysées, tem muito turista, maioria na realidade turista, né? Ninguém do staff deles, do pessoal deles, falava outro idioma senão o francês, ou um inglês muito ruim, né? Especialmente com sotaque ruim. Então, ninguém que é nativo inglês quer pagar caro por um lugar, chegar lá não ser bem atendido, porque as pessoas não te entendem, né? Então, eu comecei a trabalhar para ela. Então, o meu francês começou a desenvolver ainda mais aí, porque era um contato diário, né, com pessoas que não falavam inglês, então eu me obriguei a melhorar o meu francês. Então, eles me ajudaram bastante. Eu comecei a gostar, assim, quem não gosta de Paris, né? Aquela arquitetura maravilhosa, questão de arte, museus, né, o vinho, o queijo, a gente não precisa nem entrar nesse assunto, né? Ok. E aí eu decidi ficar. Falei, então, acho que não era para ir para Portugal, vamos seguir só o curso natural da situação, né? Vamos ficar aqui, vamos melhorar o francês. Acabei ficando, aí eu conheci meu então marido, né? A gente começou a namorar, entramos num relacionamento exclusivo, sério, né? Como diz assim hoje na modernidade. E aí o meu visto estava expirando quando eu decidi voltar, tipo, sair. Eu não queria voltar para o Brasil, mas eu falei, vou ter que ir embora. Então eu pensei em ir para a Ásia, fazer um mochilão pela Ásia. Só que o nosso relacionamento estava muito legal e ele não queria que eu fosse embora, então ele me propôs casar. Só que eu não queria casar. Eu não me vejo uma mulher, tipo, casada no papel. Eu acho que, né, eu não tenho religião, então... Só que ele me explicou que eu também não tenho religião. Para mim é uma questão mais burocrática, só quero te ajudar com a questão da documentação. E eu acho que você é uma boa pessoa, etc e tal. Então a gente ficou 3 meses conversando, fui conhecer a família dele, então eu decidi aceitar a proposta dele, né? Então aí tudo começou a melhorar, eu consegui melhores oportunidades de trabalho, sabe, porque quando você é estudante, você não pode trabalhar 30, 37 ou 40 horas semanais, são só 20. E com isso, o salário também não é muito bom. E na França, o salário mínimo é 7 euros e alguma coisa. O custo de vida em Paris não é baixo. Assim, dá até para você ter um custo de vida baixo, mas para aluguel é impossível. A não ser que você tenha carro e que você more longe,
onde não tem a metrô e nem trem, sabe? E aí os aluguéis vão mais para baixo, o seu custo de vida consegue ficar ainda mais baixo, mas dentro de Paris é impossível. E então eu consegui melhor oportunidade de trabalho, meu salário estava ok, eu conseguia viajar, porque viajar pela Europa é extremamente barato, então minha vida estava maravilhosa. Até então que depois do casamento, né, mudamos para um apartamento bacana, quando a gente decidiu, vamos desbravar o mundo. Eu e ele, a gente tem essa personalidade parecida, por que não o Canadá? Daí ele aplicou para um trabalho que ele já estava pensando em aplicar para o Canadá e chamaram ele. E aí, de primeira mão, como tudo aconteceu muito rápido, de primeira mão ele ficou, acho que tá tão cedo, não vamos. Eu falei, vamos, se não der certo a gente volta, mas vamos, bota a mochila nas costas, vamos embora. Então, aqui estamos, viemos parar no Canadá, estamos aqui em Montreal, mas olha, menina, não é fácil também. Mesma coisa que eu sofri em Paris com dificuldade de documentação, é extremamente complicado na França por causa do número de imigrantes, sabe? E a desigualdade também não é pouca, é muito grande. Então, assim, para eles lidarem com essa questão de imigração, tudo leva uma eternidade. Eles não tratam bem imigrantes, assim, porque eu acho que eles também estão cansados, é muita complicação, então eles estão mal-humorados o tempo todo, sabe? Então é muito difícil. Então, e varia de prefeitura para prefeitura que cuida do seu visto. Às vezes tem uma que gosta de te sacanear e te pede muito mais documento do que na verdade precisa, mas eles não se importam, e não tem nada que você quer fazer, você só precisa apresentar o que eles pedem. Não adianta nem você mudar de prefeitura, sabe? Então é muito complicado. E na França eles ainda tratam tudo por carta, sabe? Olha, gente, 2020 é muito complicado, sabe? Só vai para a Europa e daí você chega aqui na Europa, eles tratam muita coisa ainda por carta, assim, você pois se assusta com algumas coisas, né? É muito complicado. Mas você enfrentou, em termos assim, como a Viviane tinha dito, de preconceito? Também. Teve muito isso em Paris? Não teve tanto, porque eu nunca me deixei pisar, sabe? Quando eu via que tinha aquelas brincadeiras idiotas, aquelas brincadeiras meio misóginas, sabe? Ou xenofóbicas, eu já logo, que isso? Não pode ser assim. Então já logo parava, mas eu senti que com uma pessoa de uma idade, com a galera de idade mais avançada, sabe? Sempre rola um pouquinho disso. Sempre rola. Eu acredito que isso acontece para todos e tem que ter essa postura mesmo, um pouco mais firme, mas acredito que isso vai acontecer, infelizmente. Mas é bem básico, para qualquer tipo de coisa, assim, porque eu acho que faz parte da cultura do português, eles têm um jeito mais ríspido de falar. Sim. Que no início, para mim, foi muito chocante, porque eu não gosto muito de ser ríspida com as pessoas. Eu adoro sorrir, ser educada, aquela coisa brasileira gentil, sabe? Sim. E pra mim, nossa, todo dia ter que lidar com isso, e justamente no início que você lida muito com esse processo de documentação, onde você pega as pessoas também que tem um nível de grosseria maior, assim, no lidar com as pessoas, né? Nossa, e aí pra mim foi um choque, assim, no início, foi difícil. Tinha dias que eu voltava, assim, parecia que eu tinha voltado da guerra, desanimadíssima, assim, porque realmente pra mim era difícil lidar com toda aquela rispidez e ter que ser ríspida também. Porque eu vi que para eles te respeitarem, era só sendo muito ríspido, devolvendo na mesma moeda. Isso que é um verdade. tipo de pessoa que eu não gosto de ser. Eu não gosto de destratar as outras pessoas, né? Mas realmente era algo que você tinha que fazer ou eles iam passar por cima de você e não iam te respeitar, né? Então, eu lembro que eu conversei com um colega também que morou no Porto e ele também tinha alguma dificuldade em relação ao documento e ele chegou lá, enfim, onde ele tinha que conseguir, né, uma repartição pública e a mulher simplesmente falou, não, vou te atender outra hora. E aí ele falou, não, você vai me atender agora, porque eu cheguei agora, você vai me atender. Então ele teve que devolver também na mesma moeda, porque senão ele só ia ser atendido quando ela quisesse. Então, realmente, horrível, você está comprovando a história que eu vi mesmo. Para quem não está acostumado, eu particularmente assim, eu sou uma pessoa muito de energia, de estar com a energia boa, então eu gosto de estar em contato com pessoas que têm uma energia do bem, né? Eu gosto de prover o bem, eu gosto de ser uma pessoa de luz também. E você ter que todo dia, no fim, brigar com as pessoas, se indispor, no início foi muito difícil. Hoje eu já encaro tudo com mais naturalidade, às vezes eu já mudo do 8 para o 80 assim muito rápido, se eu tiver que mudar com alguém e já volto, mas no início foi bem difícil, assim.
Tá querendo ouvir o restinho da conversa? Pois se liga aí que continua no próximo episódio. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.